tudo bem com vocês? Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar ouvindo a historinha do Livro Sem Palavras. Então, vamos nessa! Olá, crianças! Vamos continuar, então, ouvindo a história do Livro Sem Palavras. Você já ouviu o ditado ver para crer? Algumas pessoas acham que você não pode ter certeza de uma coisa se ela é verdade até que possa vê-la. Deus diz na Bíblia o que Ele quer que nós creiamos. Embora não possamos ver, isso é chamado fé. Nenhum de nós ainda viu o céu, mas acreditamos que ele é real, porque temos fé no que Deus nos contou sobre o céu na Bíblia. Aprendemos sobre Deus e a sua linda casa quando estudamos a página dourada. E quando olhamos a página escura, aprendemos que o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva e que todos nascemos na escuridão do pecado. Cremos que isso é verdade pela fé. E nós vimos também na semana passada, na página vermelha do Livro Sem Palavras, que aprendemos o quê? Sobre o Senhor Jesus. Cremos pela fé que Ele derramou o seu sangue e morreu na cruz para sofrer o castigo pelo nosso pecado. A página vermelha nos faz lembrar do seu sangue. E vamos examinar hoje a página limpa de nosso Livro Sem Palavras, que nos lembra como podemos nos livrar da escuridão do pecado pela fé. No final da nossa lição da semana passada, aconteceu algo difícil para alguns dos discípulos de Jesus acreditarem. Você se lembra do que foi? Sim, Jesus ressuscitou dos mortos. Mas será que os seguidores de Jesus tinham fé para crer nisso? Vamos conhecer então essa história, crianças? Duas pessoas estavam andando pela estrada poeirenta, sentindo-se muito desanimados. Eram dois seguidores do Senhor Jesus. Eles tinham ouvido Jesus falar enquanto eles ensinavam as multidões. Talvez tivessem até visto algum dos milagres, mas agora Jesus tinha morrido. É possível que estivessem entre aqueles que ficassem observando a dolorosa morte dele na cruz. Naquela manhã, eles ouviram falar que algumas mulheres que também eram seguidoras de Jesus tinham estado no túmulo e a grande pedra fora removida da entrada. E as mulheres afirmaram que os anjos haviam aparecido, dizendo que Jesus estava vivo. Se pelo menos isso fosse verdade, eles podem ter pensado, será que era verdade? Mas era provavelmente apenas imaginação daquelas mulheres. Eles pensavam isso, crianças. Eles não acreditavam. Foi então, criança, enquanto eles continuavam a andar os 11 quilômetros de Jerusalém a Emaús, eles conversaram baixinho, tentando compreender tudo o que acontecera. Um estranho aproximou-se deles e começou a caminhar a seu lado. Perguntou a eles: o que vocês falam? Um dos homens, chamado Cleopas, disse ao estranho: você deve ser o único em Jerusalém que não soube do que aconteceu. Então passaram ao estranho tudo sobre o Senhor Jesus, como ele ensinara ao povo e como morrera na cruz. Disseram que estavam desapontados porque pensavam que quando viesse o Salvador prometido por Deus, ele derrotaria Roma, o inimigo de Israel, e introduziria o reino de Deus aqui na terra. E agora, disseram eles, alguns dos seguidores de Jesus disseram que ele está vivo. Ficou, porém, claro que os dois não acreditavam nas notícias. O estranho olhou para eles e disse: seus tolos, por que é tão difícil para vocês crerem? Vocês não lembram que os profetas disseram que o prometido teria de sofrer todas essas coisas e depois voltar ao céu? O estranho lembrou a eles tudo o que tinha sido escrito sobre o Salvador, que viria e morreria pelos seus pecados. Mas os dois continuaram não acreditando. Crianças, não acreditar na palavra de Deus é pecado. Toda pessoa nasce com um coração pecador. A palavra de Deus diz: cada um se desviava pelo caminho. O pecado é isso, desobedecer às leis de Deus e seguir seu próprio caminho. Em vez do caminho de Deus, por exemplo, quando você cola numa prova na escola ou tenta entrar no cinema ou um evento sem pagar, está seguindo o seu próprio caminho e não o de Deus. Quando faz isso, você está pecando.
Deus é santo e separado de tudo que é pecado. Portanto, você não pode ir para o céu com o pecado. Você merece ficar para sempre separado de Deus, num lugar de castigo. Deus nos conta a verdade sobre o pecado na sua palavra. Não crer na palavra de Deus é pecado. E essas duas pessoas, então, crianças, não creram no que a palavra de Deus disse sobre a vinda do Salvador para morrer pelo seu pecado. Ao chegarem a Emaús, onde moravam, eles convidaram o estranho para ficar em sua casa, porque já era quase noite. Ele concordou e todos se sentaram para comer. O estranho tomou o pão e deu graças a Deus por ele. Depois partiu-o e passou aos outros. Ao fazer isso, a Bíblia diz que então se abriram os olhos e o reconheceram. Era o Senhor Jesus vivo. A Bíblia diz em seguida que Jesus desapareceu da presença deles. Os dois devem ter olhado um para o outro espantados. Era verdade. Jesus estava vivo. Eles tinham ficado cegos para a verdade, porque não creram, mas agora o tinham visto e criam. Você acha que eles acabaram de comer e foram dormir? Não, os dois correram de volta os 11 quilômetros até Jerusalém. Não podiam esperar para contar suas notícias aos outros seguidores. Em Jerusalém, foram ao lugar onde os discípulos estavam se reunindo. A porta estava fechada porque tinham medo dos soldados romanos que podiam aparecer e prendê-los. Toque, toque, toque. Os dois provavelmente bateram na porta, ansiosos para compartilhar suas notícias. Uma vez lá dentro, eles devem ter gritado: Jesus está vivo, quase sem fôlego. Eles contaram sua experiência na estrada de Emaús e como não tinham reconhecido Jesus até que ele partiu o pão e lhes deu. Os outros seguidores devem ter ficado boquiabertos. Primeiro tinham ouvido o relato das mulheres, depois a história de Pedro e João, e agora aqueles dois estavam também dizendo que tinham visto Jesus vivo. Seria mesmo verdade? Jesus apareceu então de repente entre eles e saudou seus seguidores espantados. Eles o reconheceram na mesma hora, mas ficaram aterrorizados pensando que era o seu fantasma. Não tenham medo, disse Jesus. Por que não acreditam que sou eu realmente? Olhem as minhas mãos e meus pés, toquem-me e vejam que sou real. Um fantasma não tem carne e ossos. Jesus, o Filho de Deus, os amava e queria que tivessem fé para acreditar na verdade. Deus também, crianças, ama você e quer que você tenha fé. Ele quer que você acredite na verdade. Ele é o seu Criador, que não só fez tudo que há no mundo, os animais, as flores e as árvores, mas também fez você. Ele criou você para ser especial, com uma mente para pensar e compreender, um coração para amar e uma necessidade de crer nele. Deus quer que acredite na verdade de que ele é santo, puro de todo pecado. Ele ama você mais do que qualquer outra pessoa amaria. A sua palavra diz que Deus é amor. Deus é a fonte de todo amor e seu amor por você é eterno. Essas são verdades sobre Deus que ele quer que você creia, tenha fé em, porque ele o ama. Jesus, o Filho de Deus, amou seus seguidores e quis que eles tivessem fé para crer na verdade. Ele os encorajou a tocá-lo e ver que ele era real. Os seguidores ficaram olhando para Jesus. Parecia bom demais para ser verdade. Para ajudar mais a sua fé, Jesus comeu na presença deles, mostrando que seu corpo ressurreto era real. Depois, Jesus fez com que se lembrassem das palavras da Escritura, descrevendo o Salvador que viria e que morreria pelos pecados do mundo. Ele mostrou a eles como, por meio da sua morte e ressurreição, ele fizera tudo o que os profetas haviam dito que o Salvador faria. Essa deve ter sido uma experiência inesquecível para os discípulos e outros seguidores de Jesus. Mas Tomé, que era também discípulo, não estava com eles naquela noite em que Jesus apareceu. Quando Tomé voltou, os outros discípulos contaram entusiasmados a ele o que tinham visto. Tomé, porém, duvidou das palavras deles.
E sabe o que ele falou, crianças? Se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Uma semana se passou e mais uma vez os discípulos, inclusive Tomé, estavam reunidos com a porta fechada. Como fizera antes, Jesus apareceu subitamente entre eles. O coração de Tomé deve ter batido forte enquanto Jesus olhava para ele e dizia: olhe para mim, Tomé, toque as minhas mãos e o meu lado. Deixe de duvidar e creia. Todas as dúvidas de Tomé se acabaram. Ele olhou com admiração para o Senhor Jesus ressurreto e exclamou: meu Senhor e meu Deus. Tomé finalmente creu que Jesus é Deus, Filho, o Salvador prometido que morreu e ressuscitou por sua causa. Você acredita que Jesus é o Salvador que morreu e ressuscitou por você? É verdade, Jesus é o Filho de Deus perfeito e santo. Ele viveu uma vida pura, depois entregou sua vida na cruz pelo seu pecado. Sua falta de fé obstinada que separa você de Deus foi paga pelo sangue de Jesus na cruz. A Bíblia diz: sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira, do que do castigo, crianças. Pelo fato de Jesus ter derramado seu sangue e morrido na cruz, você pode ser justificado, limpo do seu pecado aos olhos de Deus e salvo do castigo do pecado. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele provou que isso era verdade. Você não precisa fazer mais nada além de crer e receber o Senhor Jesus como seu Salvador, porque ele morreu e ressuscitou para pagar o seu pecado. Tomé finalmente acreditou que Jesus é Filho de Deus, o Salvador prometido que morreu e ressuscitou por sua causa. Jesus olhou amorosamente para Tomé e disse: Tomé, porque me viste, crestes? Jesus disse: bem-aventurado os que não viram e creram. Quem são crianças que não viram e creram? Somos nós não vimos o Jesus, nós não tocamos nele como Tomé tocou, mas nós cremos e nós então somos bem-aventurados, porque nós somos os que nós não vimos e cremos. No correr das semanas seguintes, outros seguidores viram Jesus, comprovando mais ainda que ele estava vivo. Até chegou a aparecer a mais de 500 pessoas de uma só vez. Então, depois de 40 dias na terra, Jesus voltou à sua casa no céu. As pessoas que viram Jesus depois da ressurreição nunca mais foram as mesmas. A sua fé nele transformou-as para sempre em seu íntimo. É certo que quem encontrou essas testemunhas oculares podiam afirmar que elas estavam diferentes por causa da sua fé. Se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, as pessoas devem ver uma diferença na sua vida. Agora que você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador e se tornou filho de Deus, os outros devem saber pelas suas palavras e atos que você crê em Deus. A Bíblia diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Se tiver a tentação de fazer as coisas erradas que costumava fazer, lembre-se de que é uma nova pessoa em Cristo. Peça a Deus para ajudá-lo a dizer ou a fazer o que é certo, a fim de que os outros saibam no que você crê. As pessoas que encontraram aquelas testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, sem dúvidas podiam dizer que elas estavam diferentes. Agora, por causa da sua fé, tinham visto Jesus vivo e creram. Mas Jesus disse que você e eu somos ainda mais abençoados quando, embora não o tenhamos visto, mas cremos. Então, assim, crianças, terminamos a página limpa. Descobrimos, então, que nós somos muito bem-aventurados, porque nós cremos sem ver. Glória a Deus! Então, crianças, na próxima semana nós vamos encerrar o livro Sem Palavra com a página verde. Então, não percam a próxima semana. Deus abençoe vocês!